Muito bem, nós vamos agora para a nossa meditação na Palavra de Deus, nesse momento. Vamos estar falando um pouquinho sobre ficar tranquilo. A gente precisa exercitar, a gente precisa praticar a nossa confiança no Senhor. Ficar tranquilo. Nós vemos dias em que muitas pessoas, e eu falo pessoas que têm professado a sua fé em Cristo Jesus, pessoas que têm demonstrado a sua confiança em Deus, muitos desses não têm descansado, vivem aflitos, vivem angustiados, não é? Não têm descansado. Eu quero falar justamente sobre isso. Você tem orado? Você tem pedido a Deus? Tem apresentado a Ele as necessidades? Esse momento tão adverso que nós estamos vivendo, então espera e descansa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem um salmo, capítulo 5, Salmo 5, e o verso 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nós estamos aí já há alguns meses, né? Já há um ano passando essa situação tão difícil, né? Tão adversa no nosso país, enfim, no mundo. Será que nós estamos, e eu falo com você que já tem Cristo como Salvador, será que você está tranquilo, tem orado e está descansando no Senhor? Você tem conseguido descansar? Nós sabemos que Deus sempre nos ouve, não é? Nós ensinamos isso, nós cremos nisso. Deus sempre ouve a nossa voz. Mas quando você apresenta uma oração a Ele, será que você fica esperando a resposta com o seu coração tranquilo? Será que você fica esperando, crendo que a resposta vai chegar, crendo que Deus tem o seu tempo, como o salmista diz em um outro salmo, esperando com paciência no Senhor? Ou você é daqueles que logo fica desanimado, desesperado, porque a solução que você queria não chegou no tempo, não chegou como você desejava que chegasse? Talvez você está orando por esta pandemia, orando pela situação que o país passa, orando pelas circunstâncias. Será que você está esperando a resposta do Senhor com paciência, tranquilo? Ou você já está desesperado? Isso é muito sério, meu querido. Isso é muito sério. Às vezes você ora, e aí você vai para o noticiário, para a televisão, e vê o jornal e se desespera. Às vezes você ora e vai para o WhatsApp e recebe as notícias e você já fica logo desesperado pelo que você está vendo. Se você orou, se você tem colocado diante do Senhor, a palavra que eu trago para você aqui é uma palavra que fica tranquilo, espera com paciência. O salmista nesse Salmo 5, ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, apresenta a minha oração e eu fico esperando. A maioria das vezes nós queremos orar e a resposta nós queremos já para ontem, não é? Sabe, a Bíblia nos diz que nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no tempo de Deus. Meu papel, seu papel, como cristãos, é orar e ficar tranquilo, sabendo que o Senhor ouve a nossa voz. E na hora certa, Ele vai trazer a resposta. É não viver murmurando, reclamando ou questionando por que está demorando e se isso não vai acabar mais, se não vai passar, porque o nosso papel é esperar com paciência. Como o salmista, eu apresento a minha oração e eu fico esperando.
crendo que o Senhor ouviu, não é? Sabe, nós oramos, aguardamos e esperando. Eu acho interessante que Davi, nesse salmo, ele não estipula, Davi nesse salmo, ele não coloca um tempo para Deus trazer a resposta, ele não coloca um tempo, Senhor, eu vou esperar algumas horas para o Senhor me responder, ou alguns dias. Esse salmo ele diz apenas, eu fico esperando, eu estou esperando, e esperando com calma, esperando com tranquilidade, esperando sabendo que Deus sabe a hora certa, o momento exato, Deus trabalha dentro do tempo certo, sabe, fica tranquilo, fica tranquila, nosso papel é orar, crer, descansar no Senhor, sabe, com paciência, fica tranquilo que o Senhor sabe o que está fazendo, e Ele sabe a hora certa de trazer a resposta. Nosso papel é orar e esperar no Senhor. É saber que na hora certa Deus vai agir. Não ter medo. Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? É nele, nós não precisamos ter medo. É esperar, já orou, tem orado, sabe, não deixe que a ansiedade, não deixe que o medo tire de você esse descanso de ter colocado tudo nas mãos do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que isso não é algo natural, que vai fluir de nós, mas Davi traz esse versículo para nós aqui nesse salmo, que nós lemos inicialmente, no Salmo 5. Olha, eu apresento a minha oração e eu fico esperando. Eu sei que tem momentos que nós pensamos que não tem solução, não é? Às vezes nós pensamos que é o fim, que não vai ter jeito. Lembra-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã, e hoje eu quero falar para você que já confia nele, você que já tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Lembre-se, Deus jamais nos deixa desamparados, Deus jamais nos deixa sozinhos, sem o seu apoio, sem a sua proteção. Ele, como nós lemos aqui no Salmo 27, Ele é a nossa luz, a nossa salvação, não precisamos ter medo. É apenas ficar tranquilo e saber que Deus está cuidando de tudo. É depender dEle. Há coisas que parecem impossíveis, há coisas que parecem não ter saída. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz aquilo que parece que não tem jeito mais. Quem espera no Senhor, quem confia nele, jamais vai ser decepcionado, desapontado. Deus sempre faz o melhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Pai, aquele que cuida, que ama, mais do que qualquer pessoa. E é por isso que Davi fala, eu oro, eu coloco diante do Senhor e eu fico esperando. Eu fico esperando. É esperar no Senhor, sabe? Lembra disso. Não deixe a ansiedade, não deixe a preocupação ganhar espaço na sua vida. Não deixe o medo ganhar força no seu coração. Porque o medo quebra a fé, o medo atrapalha a fé, a ansiedade tira a paz, a preocupação rouba a nossa paz. E é por isso que Davi fala, Senhor, eu oro e eu fico esperando. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã. Deus está no controle, isso não é frase de efeito, isso não é palavra bonita apenas, mas isso é uma realidade que nós podemos e devemos viver. Eu orei, diz o salmista, e eu fico esperando, Senhor. Entregue as suas petições ao Senhor e pratique esse descanso interior.
Esse descanso que nós só encontramos quando estamos no Senhor. O mundo no caos que está, o mundo difícil do jeito que está, sabe, crise na economia, crise na saúde, crises em tantas áreas, instabilidades, nós devemos ficar tranquilo e descansar no Senhor. Tem orado? Você tem orado? Você tem conversado com Deus? Tem apresentado ao Senhor as suas necessidades, as suas preocupações? Tem colocado diante dEle? Então fica tranquilo esperando. É colocar lá e ficar tranquilo. Sabe que Deus está cuidando. Na hora certa Ele vai fazer. Na hora certa as coisas vão acontecer. Sabe, ficar ansioso, e eu falei isso há poucos dias, pode se tornar um vício na nossa vida, um círculo vicioso. A pessoa fica preocupado, parece que no automático, não é? Tantas pessoas que não conseguem descansar. Muitas pessoas parece que não conseguem ter paz, vivem tão angustiados, preocupados com tantas coisas. Preocupação, ela não precisa fazer parte da sua vida. E eu vou até repetir essa frase para você que já é um cristão, que já tem Cristo como seu Senhor e Salvador. A preocupação, ela não deve fazer parte da sua vida. Nós temos um Pai celestial, conhece as nossas necessidades, sabe o que nós necessitamos. E a partir do momento que eu oro e eu coloco diante do Senhor, eu devo ficar tranquilo. Eu devo esperar tranquilo. É tirar pensamentos maléficos, pensamentos ruins. Eu não posso alimentar esses pensamentos. Eu não posso deixar que isso ganhe força. Eu sei, nós somos todos os dias bombardeados por notícias ruins toda hora, não é verdade? É no noticiário, é nas redes sociais, em tantos lugares. A gente recebe tudo isso, mas eu não posso deixar que isso ganhe espaço na minha mente, no meu coração. Eu preciso fazer como Jeremias deixou registrado no livro de Lamentações, capítulo 3 e verso 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tantas coisas que podem trazer para nós esperança, não é? Tantas coisas que devem trazer para nós essa tranquilidade de saber que Deus está cuidando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode tudo. E isso é verdade. Tem muitos cristãos que parecem que não acreditam nessa realidade. Deus pode tudo. O mundo está como está, mas Deus continua sendo o nosso Pai. A situação está como está e nós continuamos sendo filhos amados do Senhor. Está havendo uma pandemia, um caos muito grande em todas as áreas, mas Deus prometeu e Ele está conosco todos os dias. Deus prometeu uma paz que vai além do entendimento, e isso é verdade, deve fazer parte da sua vida. Busque essa paz, busque esse lugar de descanso. Ore, ore e aguarde. Ore e aguarde a resposta, aguarde o Senhor com confiança, com paz. Na hora certa, no momento certo, Ele vai agir, Ele vai intervir. O momento em que será a hora certa que Deus vai agir para o bem, para o melhor. Enfim, eu preciso fazer como o salmista. Eu devo orar e esperar. Esperar com paciência. Deus vai responder. Sabe, quantos cristãos têm orado todos os dias, não é?
Quantos cristãos a igreja tem orado, tem colocado diante do Senhor essa pandemia, tem colocado diante do Senhor esse vírus que tem causado tanta dor, tanta tragédia. A igreja está clamando, está orando, e eu vou te garantir uma coisa: Deus está ouvindo na hora certa. Ele vai entrar com a providência, mas Deus está cumprindo os seus propósitos. E até lá, o meu papel e o seu papel é ficar tranquilo. É ficar tranquilo. Não cabe espaço para alguém que conhece a Deus, para alguém que tem Ele como Senhor e Salvador, e viver nessa onda de terrorismo que o mundo tem pregado. A gente precisa viver nesse lugar de descanso. E esse lugar de descanso é na presença dEle. Tem um versículo, Hebreus 4:11, que eu estava lembrando dele. Nos diz: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Sabe, existe um lugar de descanso para nós. Tem um lugar de descanso. É tudo tumultuado. O mundo parece tudo agitado. Mas nós precisamos viver, experimentar esse lugar de descanso. Um descanso não somente físico, mas um descanso emocional, um descanso que nós precisamos viver. É lá aos pés do Senhor. É como Davi ensina para nós aqui nesse salmo, é colocar diante do Senhor e esperar. Não vale a pena você viver nesse drama, nessa angústia, nessa ansiedade que o mundo coloca. O Davi fala: Senhor, eu orei, coloquei diante do Senhor e eu espero a tua resposta. Sabe, é descansar. Deus tem esse lugar de descanso para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão esperando nele. Meu amado, ore sim, coloque diante do Senhor e experimente esse descanso que vem do alto, esse descanso que vem do Senhor. É entender, é olhar o mundo, é olhar as circunstâncias da perspectiva de um Deus que está no controle de tudo, de um Deus que não nos abandona, de um Deus que não nos deixa, de um Deus que cumpre as suas promessas, de um Deus que na hora certa vai entrar com a providência. É saber que nós não estamos abandonados, largados neste mundo, mas nós estamos protegidos pela potente mão do Senhor. E nada nos alcança, nada acontece conosco sem a permissão do Senhor. E nós precisamos suportar isso. Nós precisamos passar por isso. Tranquilos, sabendo que Deus está sabendo perfeitamente tudo o que está fazendo. Nós, como cristãos, precisamos descansar no Senhor. Eu quero convidar você a achar esse lugar de descanso, a experimentar esse lugar de descanso. E a presença do Senhor na nossa vida, ela é fundamental. Ela é fundamental. Sabe, é manter um relacionamento com Deus, é orar, colocar diante dEle, caminhar com Ele. O mundo está como está, as coisas estão difíceis, mas nós precisamos entender, se a presença do Senhor é conosco, é o suficiente. Tenho orado, tenho colocado diante do Senhor, e isso nos basta para trazer descanso, para nos fazer ficar tranquilos. Nós devemos ficar tranquilos. A presença de Deus, ela é suficiente. A presença de Deus, ela é o suficiente. As coisas estão difíceis? Estão. Você não precisa ter tranquilidade quando você vê notícias nos jornais que está melhorando isso ou aquilo. Você vai ter tranquilidade quando você entender que Deus é conosco, que Ele está ouvindo a nossa voz e que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. É aí que nós vamos entender o que é o descanso verdadeiro.
o que é poder ficar tranquilo. Lá em Êxodo, capítulo 33, versos 14 e 15, Moisés disse assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir desse lugar. A presença do Senhor conosco é o suficiente para nos trazer descanso, para nos fazer viver tranquilos. Eu tenho dito muito nesses dias, nós precisamos viver mais perto do Senhor. Tem um hino que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor. Mas eu quero estar mais perto. E talvez esses dias nós estamos passando, Ele pode despertar você a viver mais perto do Senhor, a ter um relacionamento maior com Ele, a buscá-lo com mais intensidade. Eu não sei como é que você tem vivido, mas olha, entenda, a presença do Senhor ao seu lado é o suficiente para nos trazer paz e nos fazer viver tranquilo. Moisés fez questão de reforçar nesse texto de Êxodo que nós lemos aqui, que ele só iria para algum lugar se Deus fosse com ele, que ele só sairia dali se Deus estivesse com ele. Ele jamais teria prejuízo se Deus estivesse do lado. Porque, meu amado, quando nós estamos assim, mantendo essa comunhão com Deus, andando com Ele, tendo a presença dEle, e é por isso que eu tenho dito, fica tranquilo, nós entendemos que Deus está cuidando de tudo. Então, por exemplo, você hoje, talvez o seu comércio vai ficar fechado. Você hoje, talvez, o seu ganha-pão não vai poder funcionar. Talvez você hoje vai enfrentar alguma enfermidade. Nós enfrentamos, passamos por tudo isso. Isso faz parte da vida. Mas se eu tenho, entenda o que eu estou dizendo, por favor. Se eu tenho a convicção da presença de Deus comigo, se eu entendo que eu tenho orado, tenho colocado diante do Senhor, mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que o meu comércio feche, mesmo que eu possa contrair alguma enfermidade, se eu entendo que o Senhor está comigo, isso me basta. Compreende? Isso me basta, porque eu sei que Deus trabalha para o bem, Deus faz o melhor, então mesmo que venha quaisquer circunstância difícil, eu vou ter paz, se eu tenho a noção exata de que Deus está comigo. É isso que Moisés diz, olha Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou para canto nenhum, mas se o Senhor estiver comigo, vamos lá. E é o que Jesus reforçou lá, olha, no mundo vocês vão ter aflições. É o que levou muitos missionários, no livro de Atos nós temos o relato, muitos iam para a cadeia, apanhavam e estavam em paz, porque a presença do Senhor é o suficiente para nos fazer viver tranquilos e ter paz. Então você que me acompanha agora, talvez passa por um momento difícil, talvez está com alguma enfermidade, com você, com a família, ou talvez o seu emprego, alguma questão qualquer que faz parte da nossa humanidade aqui. Mas se a presença do Senhor é contigo, isso é suficiente para nós vivermos tranquilo, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu quero muito que você entenda isso. Eu quero muito que você experimente isso. O Senhor quer nos dirigir por todo o tempo. O Senhor não prometeu que aqui nesse mundo a gente não ia ter dificuldade, que aqui nesse mundo nós não iríamos passar por problemas. Olha a história de Moisés, que eu acabei de ler aqui. Você conhece a história, você vê quantas coisas Moisés passou na sua história, mas a presença de Deus com ele era o suficiente. E a presença de Deus com você vai ser o suficiente para a gente atravessar essa pandemia, atravessar as circunstâncias difíceis em paz. Cultive a presença de Deus com você. Se você não vive isso, eu quero te convidar hoje a fazer isso. Talvez você nunca tomou uma decisão de se entregar ao Senhor. Hoje, tome uma decisão ao lado dele. Sabe, convide ele para entrar na sua vida de forma definitiva, para perdoar os seus pecados, para ser o seu Senhor, seu Salvador. Fale isso, mas experimente a presença dele, porque isso é o suficiente para nós. É o suficiente. Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça nem sair daqui. E o Senhor falou, eu vou contigo, Moisés. Moisés então atravessa o deserto, enfrenta Faraó, passa por tudo isso, porque o Senhor era com ele. Tá difícil, não é? Não é fácil, eu sei.
Mas se o Senhor é conosco, isso nos basta para nos fazer viver tranquilo. E nós vamos vencer isso. Nós vamos passar por tudo isso. Porque nós temos essa convicção. Temos orado, e eu volto a dizer, temos orado, temos colocado diante do Senhor. Quantos milhões e milhões de pessoas têm orado, têm colocado diante do Senhor? O Senhor vai trazer a resposta. Calma, na hora certa. Eu preciso me sujeitar à vontade dEle e encontrar o lugar de descanso. Existe um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é aos pés do Senhor. É quando você ora, coloca lá e fica tranquilo. Porque se você ora, e eu já falei isso algumas vezes, eu termino aqui. Se você ora e não descansa, você não está orando corretamente. Eu volto no primeiro versículo que eu li nessa noite, Salmo 5 e verso 3. Davi fala assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e eu fico esperando. Você consegue fazer isso? Você consegue apresentar ao Senhor e ficar esperando tranquilo? Ou você ora e continua preocupado, reclamando, murmurando, angustiado? Então você não está fazendo isso corretamente. É deixar lá. E quando vier pensamentos de preocupação, você lembra: eu já orei, já está nas mãos do Senhor. Quando vier o medo, quando vier a angústia, você lembra: eu já orei, estou apenas esperando. Assim você vai encontrar esse lugar de paz. Hoje à noite, quando você for dormir, ore e fique esperando tranquilo. E você vai conseguir dormir em paz. Como o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Sabe, ore e fique esperando. Amanhã, faça a mesma coisa. Ore, fique esperando, passe um dia tranquilo, sabendo que o Senhor vai trazer a resposta na hora certa, do jeito dele. Mas entenda, a presença de Deus é o suficiente. Saber que Deus está no controle, cuidando, isso é o suficiente. Que Deus possa abençoar essa palavra ao seu coração, que o Senhor possa te dar paz. E eu volto a dizer para você: fica tranquilo, fica tranquila. Tira essa preocupação, tira essa ansiedade. Meu desejo é que você possa ter uma noite tranquila, de descanso. Uma noite tranquila. Mesmo com tudo isso, fica tranquilo. Deus te abençoe.